Ida, já faz a chamadinha do segundo, vai. Do segundo tempo. O que eu falar? Hoje é dia 16, hoje é dia 16. Bom dia, tudo lindo. Hoje é dia 16 de 7 de junho de 2020. É o terceiro tempo. Vamos lá. Segundo tempo. Segundo tempo. Já pulou. Massa demais. Vamos lá, ó. Pessoal, vai. O que vier na pessoal, o que vier na cabeça de vocês. O que vocês lembram da semana? O que ficou guardado na cabeça de vocês do que a gente estudou na semana de áudio? Frequência. Frequência. PA. PA. O que mais? Decibel. Decibel. Ondas sonoras. Ondas sonoras. Sons, né? Sons. Som agudo, né? Isso, Itamiris. Era isso, ó. Então vamos lá. Agudo. O que mais? Vai. Grave. Médio e grave. Agudo, médio e grave. Qual? Subgrave. Subgrave. O que mais? Médio agudo. Médio agudo, médio grave. Pessoal, olha só. Eu vou grave, médio grave, agudo. Arthur, vai cair. Grave, médio grave, médio grave, médio, médio agudo e agudo. Isso. É isso aí. Ó, pessoal, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês que é legal a gente ouvir outras pessoas falando também, porque isso vai embutindo cada vez mais, vai entrando na cabeça. Vejam se tudo que ele está falando está coerente com o que a gente falou. Se tiver algum erro, depois vocês falam, eu acho que ele falou errado uma coisa ali. Beleza? Nós vamos discutir, vamos ver. Tô gostando de ver, hein, pessoal? Vocês estão participando, hein, meu? Parabéns. Já fechou o áudio, né? Eu vou fixar você, tá? Beleza. Ô, pessoal, fechem os áudios aí. Todo mundo. Falante repele o cone e eu sou fixa nós dois. Pode fixar nós dois, o Arthur não tá? Não. Pronto. Frequência. Você que ouve as pessoas falando aí 50 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 20 kHz e não entende nada do que eles estão falando, agora você vai entender. Pensa o seguinte, pessoal, que Hertz é uma unidade de medida de frequência, que nos diz os ciclos por segundo de um sinal de áudio, tá? Que esse sinal será transmitido para o nosso alto-falante, driver e Twitter, tá? Tá, mas e aí? Eu compliquei vocês, né? Não. Pensa o seguinte, que se eu tenho 30 Hz, eu tenho 30 ciclos por segundo. Se eu tenho 50 Hz, eu tenho 50 ciclos por segundo. Se eu tenho 1000 Hz, eu tenho 1000 ciclos por segundo. Pessoal, disso daí, ó, me dá um ok aí na tela. Todo mundo lembra dessa questão dos ciclos? Sim? Sim. Tá. Então o tempo não muda, tá? A única coisa que muda dentro desse tempo aí são os ciclos por segundo do meu sinal de áudio. Então se eu tenho 1000 Hz, eu tenho ciclos mais rápidos. Se eu tenho 10.000 Hz, ciclos 10 vezes mais rápidos que 1000 Hz, certo? Se eu tenho 1 Hz, eu tenho apenas um ciclo em um segundo, tá? Tá, mas o que é ciclo, Marcelo? Seguinte, pessoal. Imagine um alto-falante no qual ele faz esse movimento. Pessoal, nesse momento, aparece um alto-falante do lado da pessoa que está falando aqui, tá? Você consegue, Flávio, observar isso ou quer que eu descreva? Aumenta a tela para mim, por favor. Aí fica melhor para poder.
que acontece aqui, ó? Nesse momento, ele está explicando e o alto-falante está fazendo um movimento de compressão e descompressão, para cima e para baixo, para cima e para baixo, tá? Ele repele o cone, ele atrai o cone e ele volta para a posição inicial. Quando o meu alto-falante sai do repouso, é repelido o cone, chega no ponto superior, volta para o ponto de partida, volta todo para baixo, volta aqui para o ponto de partida, novamente eu tenho um ciclo, tá? Então eu tenho um formato de onda aqui que é um ciclo. Meu alto-falante repele o cone, atrai o cone e volta para a posição original. Isso é um ciclo. Se eu fizer esse ciclo em 1 segundo, eu tenho um hertz. É hertz porque o cara que estudou isso aí, tá, galera? Se chama Heinrich Rudolf Hertz. Eu não sei falar muito bem o nome dele, mas é o cara que criou essa unidade de medida. Então Hertz não vem do plural, Hertz vem do sobrenome desse cara aí, desse físico alemão aí que tá ajudando a gente até hoje. Foi criado aí em 1850 e pouco aí, essa unidade de medida. Então vocês entenderam que quando o meu alto-falante sai do repouso, vai para o ponto superior, volta para o ponto inferior e para no ponto inicial aqui em repouso, quer dizer que ele completou um ciclo. Se eu faço esse ciclo em 1 segundo, 1 Hz. Se eu faço 10 ciclos desse em 1 segundo, eu tenho 10 Hz. Então vocês entenderam que o meu alto-falante vai se movimentar bem mais rápido em 10 Hz do que em 1 Hz, certo? Então se eu tenho 1000 Hz, que é 1 kHz, tá? Existem também os múltiplos, tá, galera? Hertz, tem vários, tá? Decahertz, kilohertz e iotahertz, tá? Mas o que nós usamos no sinal de áudio é hertz e kilohertz, tá? Vamos lá, pessoal. Vocês entendem isso? O que é 20 Hz? 20 kHz? Tá fechado aí os microfones, pessoal. Abram aí. Tá me ouvindo? Agora sim, Flávio. Esses outros negócios, esses outros hertz que ele falou, os nomes, é a mesma coisa? Não, então, o que ele está falando assim, é a unidade de medida aqui, ó. São os múltiplos, né? Então, por exemplo, você tem 20 Hz, é grave, 20 kHz é o mais agudo que a gente consegue ouvir. Seria 20.000 Hz. Só que é uma abreviação. Ao invés de você falar 20.000 Hz, você fala 20 kHz. Entendeu? Ao invés de você falar 1000 Hz, você fala 1 kHz. K significa vezes 1000. Tá bom? Então a gente vai falar muito 2,5 kHz, 5 kHz. Nós estamos falando de 2.500 Hz, 5.000 kHz. Entenderam? Ô, JP, me tira uma dúvida. Ah. Uma coisa que eu reparei bastante, praticamente 100% dos alto-falantes tem um ímã. Por que tem aquele ímã? É a bobina. É uma bobina. Isso que eu ia perguntar também. É uma bobina aquilo. Nós vamos ver isso mais para frente em alto-falante. A gente vai falar sobre alto-falante. Certo? Uhum. Quando chegar, a gente vai destrinchar mais. Mas se concentra nisso que nós estamos falando, de frequências, ciclos e os hertz, tá? Vocês entenderam isso? 10 kHz é 10.000 Hz. Beleza? Passa para frente, então. Tá? Porque, teoricamente, o ouvido humano ouve entre 20 Hz e 20 kHz. Então, a gente não precisa mais destas outras frequências, tá? Então, pessoal, quando você vê... Pessoal, o ouvido humano ouve de quantos hertz até quantos kHz? De 20 a 20K. Isso, Flávio! Falou certinho! Tá vendo como que vocês já estão conseguindo entender e a falar do jeito certo? De 20 Hz a 20K, a 20 kHz. Muito bom.
Parabéns. 1000 Hz, você automaticamente já vai perceber que seu alto-falante ele tá fazendo 1000 ciclos em um segundo, tá? Por isso que ele vibra muito rápido. E quanto maior a frequência que a gente tem, tá? Quanto mais próximo de 20 Hz, mais agudo o nosso som. Quanto mais próximo de 20 Hz, mais grave e subgrave é o nosso som, tá? Então por isso que alto-falantes menores tocam frequências mais altas, tá? Twitter toca aí uma média de 6.000 a 20.000 Hz, tá? Dependendo do Twitter, tá, galera? Eu tô dando uma base aí pra vocês. Um driver fenólico aí toca em torno de 1.000 a 6.000 Hz, um médio grave de 10 de 150 a 1.000 Hz e um grave de 18 de 150 Hz para baixo, tá? Então quanto maior o alto-falante, menor o número de ciclos por segundo, quanto maior o alto-falante, menor o número de ciclos por segundo, quanto menor o alto-falante maior o número de ciclos por segundo, porque ele consegue vibrar mais rápido, tá? Ele é mais leve, então ele consegue subir mais as frequências, tá, pessoal? Pessoal, vocês entenderam isso que ele falou? Quanto maior o alto-falante, menor é a frequência. Quanto menor o alto-falante, maior a frequência. Isso, Flávio. Ô, Flávio, o que você comeu hoje que você está raciocinando bem aí, man? Vou fazer a tua dieta aí. É exatamente isso que o Flávio falou. Por quê, pessoal? O alto-falante muito grande, o grandão, ele vibra, ele vibra grande. Vamos chamar assim, para que vocês entendam que a frequência são as frequências que precisam de uma amplitude, né? Aquela frequência mais... elas têm um comprimento da onda maior. Então, elas são frequências menores, né? Então, elas são 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz. Então, o comprimento dela é muito grande, então o alto-falante ele faz aquela função de ter as frequências com comprimento maior, porém, elas são frequências menores. Entenderam isso? Então, são as frequências de grave. Por isso você vai ver no som, os sons, os alto-falantes de grave são alto-falantes grandes, de 18 polegadas, né? 22 polegadas. São por isso que o som nas caixas menores são até ruim de ouvir, porque a frequência é muito alta, né? Isso. Então não tem a potência toda para... Exatamente. Então, os alto-falantes de frequências mais agudas, né? São frequências muito altas. Então, eles são pequenos, eles são menores, que eles vibram muito rapidinho, vibram rapidinho, e aí emitem as frequências mais altas. Beleza? Beleza. Então eu vou colocar aí um videozinho aí que eu fiz de um alto-falante reproduzindo 20 Hz, 2000 Hz e 20 kHz, o mesmo alto-falante, tá? Então vocês vão perceber aí como esse alto-falante se... Pessoal, eu vou descrever aqui para o Flávio. O alto-falante de 20 Hz, que está vibrando 20 Hz, você vê que ele vibra muito, ele vai muito para cima e para baixo. É muito... O movimento dele tem uma amplitude muito maior ali. Já o de 2K, de 2 kHz, você já vê ele quase paradinho, ele vibra tão rápido, ele vibra tão rapidinho ali, ó, que dá para você quase ver ele parado. E o de 20 kHz, você olha para ele, parece que ele está parado, de tão rápido que é a vibração das frequências, de 20K. Se mexe muito mais, tá? Quando ele está em frequência alta. E então é muito importante a gente saber isso aí, porque se você não sabe o que é frequência, o que é amplitude, o que é período, você não vai conseguir usar todas as funcionalidades aí de um processador de áudio. Então é muito importante a gente saber disso aí, tá, galera?
Então eu vou estar criando esses vídeos aí para vocês, o que é frequência, o que é comprimento de onda, fase, delay, enfim, todos esses vídeos aí relacionados um pouco à física aí, mas é legal a gente aprender também porque a gente sabe como funciona o nosso alto-falante, como vamos usar um corte de frequência, como que vamos usar um equalizador e por aí vai, tá? E eu também vou colocar para vocês aí alguns instrumentos e as respostas de frequências de cada instrumento. Tá aí, galera, essa é a tabelinha aí. Olha só, pessoal, essa tabelinha aqui, se eu não me engano, tem na nossa apostila, tá? Não, tem sim, tem na nossa apostila sim. Então, a gente vê lá, o contrabaixo, é uma tabelinha que fala assim, ó, o contrabaixo, qual a região de frequências que ele é mais presente, né? Não que ele não pegue outras regiões, ele pega, mas qual que ele tem mais presença? Olha lá, contrabaixo, ó, ele pega ali de um pouco menos que 55 Hz e vai até 220 Hz. Vamos pegar a flauta, ó. Quem está falando aí, gente? Álcool gel e chá, se achar, né? Ó, quem que é o flautista aqui da turma? É o Flávio. Ó, olha só, Flávio. Vamos supor que você vai tocar flauta e o Léo vai mixar a sua flauta. Tá? A flauta, ela vai pegar ali, ó, de um pouco para frente, uns 250 Hz até uns 2K. Um pouco mais de 1,8 Hz. Então, o Léo vai falar assim, ô Flávio, toca aí a flauta. Aí o Flávio começa a tocar. Fala uma música aí, Flávio. Uma música? Asa Branca. Asa Branca. Aí o Flávio começa lá. Aí o Léo olha lá e fala assim, bom, essa flauta aí, para baixo de 200 Hz, eu vou cortar tudo. O que é cortar? Você pega as frequências no equalizador e abaixa tudo. Porque isso vai dar uma clareza na mixagem. Nenhum outro instrumento, se o Flávio estiver tocando num grupo, ninguém vai entrar naquela região, não vai atrapalhar o som da flauta. Então, isso vai trazer mais clareza. Aí o Léo fala assim, bom, também eu sei que a flauta pega um médio agudo ali, ó, então eu vou dar um reforço nessa região ali, ó, de 2K, entendeu? Que é até onde a flauta é boa ali, a região forte da flauta. Entendeu? Então, sabendo desse espectro sonoro aqui de cada instrumento, você é capaz de extrair o melhor som de cada instrumento. Mas isso aqui com a prática vocês vão conseguir dominar isso aqui. Pode falar. Quem falou? A Júlia? Eu. Já que acaba essa aula aí. Oi? Já que acaba. Essa aula acaba às 11h20. Tá bom? Por que você está com compromisso? Tá bom. Não. É serviço de casa mesmo fazer. Ah, entendi. Não, 11h20. 11h20 a gente acaba, tá? Beleza. Entenderam isso, pessoal? Flávio, Júlia, Léo, Paulinha, Itamires. Então, cada instrumento vai ter uma resposta de frequência. E você vai trabalhar em cima dessa resposta de frequência. O que é resposta de frequência? É de onde até onde aquele instrumento é ouvido. Tá bom? Então, vamos passar. Com as respostas de frequência de cada instrumento. Então, você pode saber aí onde está tocando cada instrumento e poder dar um ganho aí. Ah, eu não estou ouvindo muito violão, eu dou um ganho na frequência dele. Não estou ouvindo muito bumbo, eu dou um ganho na frequência dele e por aí vai. Uma coisa legal, olha só, sobre vozes. Vocês aqui, todos vocês estão em coral?
no curso de coral aqui? Quem que tá? Ninguém? Não? Não estou vendo aqui vocês. Léo tá falando, mas não estou ouvindo, Léo. Eu falei que não, que eu não tô. Tá. Olha que legal, ó. Olha a parte, tem uma parte aqui, Flávio, de vozes, está escrito vozes, ela está em verde, tá? Aí, na classificação das vozes, a gente está classificando aqui em quatro tipos de vozes, que é o baixo, a voz baixo é a voz mais grave, geralmente é feito por um homem, tá? Então, a voz que é baixo, o tenor, vocês já ouviram falar de tenores, né? Grandes tenores, Luciano Pavarotti, né? Esses caras. Mas não só aquele tipo de voz que é tenor, tá? O tenor é que atinge essa faixa de frequência, ó, de 120 Hz até ali 500 Hz. Eu sou tenor, o JP. Você é tenor, então. Aí depois, contralto. Contralto já começa a ser vozes femininas, ó. Já é mais aguda, ó, quase 200 Hz ali para cima. E o soprano é a voz feminina mais aguda. Olha lá, pega ali de 250 Hz para cima. Então, se você for mixar uma mulher que é soprano, você pode limar mesmo, limar é cortar. Pode cortar de 200 Hz para baixo que ela nem vai ter esse grave. Agora, já uma voz masculina o baixo, é muito grave a voz desses caras. Então, ali, ó, tá vendo? Para baixo de 100 Hz ali, ele pega fácil. Vou ver se eu acho aqui algumas vozes para vocês verem a diferença. Certo? Pessoal, se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. E se inscreve no canal aí, que é muito importante pra gente saber se você está gostando do vídeo, se eu devo mudar um pouco como eu tô abordando esses temas aí, ou se eu devo continuar dessa maneira. Certo? É isso aí, galera. Até mais, aguardo o próximo vídeo. Pessoal, vou pôr aqui para vocês ouvirem uma voz baixa, ó. Tipos de voz, a voz do baixo. Tá escutando? Vamos ver se esse vídeo... Anunciando no YouTube, consigo crescer meus negócios porque alcanço os meus clientes mais importantes. Gente como a Adriana. Ela é uma... Quem foi que disse que um tenor não é capaz? Lower and turn slow. Maybe we encounter... Não, esse cara não. Baixo barítono. O que é um baixo barítono? Nossa, esse cara deve ser muito grave. Vamos ver. Você sabe o que é um baixo barítono? Ó. Depois da vinheta. Você viu que para falar o cara já tem uma voz hiper grave, né? É. Bom, pessoal, primeiramente, se você não é inscrito ainda no canal Paulo Beis, aproveita e desce aqui embaixo e se inscreve, aperta no botão inscrever-se, no botão vermelho. Acione o sininho, as notificações e deixe seu like, importante. Olha a voz do cara, naturalmente já é grave. Para mulher, existe a voz mais grave, que é o baixo, a voz mediana entre o baixo e o tenor, que é o barítono, e a voz mais aguda, que é o tenor, que é a voz masculina. Bem, e nessas categorias existem também seus subtipos. Eu já tenho falado aqui para vocês, né, sobre as classificações vocais. Ele tá falando, eu quero ver que vocês ouçam. Esse cara aqui acho que vai fazer todas, quer ver? O que tá escrito aí na tela? Ele está falando que ele não alterou o baixo, não alterou o timbre da voz dele, ele só amplificou para que as pessoas pudessem ouvir a voz mais grave. Então, ele está falando aqui, ó, de preferência, ouça com fone de ouvido, deve ser muito grave.
Então aquela voz lá não é a original dele. É a dele, é a dele. Vai começar. Baixei a voz que aqui vou fazer, e quando eu cantar vai todo tremer. Gente do céu, é muito grave. Ó, ele tá fazendo um teste, ele começa na voz, ele começa no tom de sol, aí ele vai abaixando até dar uma oitava. Então agora ele vai cantar em Fá, olha isso. Baixei a voz que aqui vou fazer, e quando eu cantar vai tudo tremer. Caramba, velho, tô impressionado com esse cara, velho. É muito difícil fazer essa voz dele. É muito difícil. E ele vai baixar 8 tons. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Baixei a voz que aqui vou fazer, e quando eu cantar vai tudo tremer. Baixei a voz que aqui vou fazer, e quando eu cantar vai tudo tremer. Baixei a voz que aqui vou fazer, e quando eu cantar vai tudo tremer. Baixei a voz que aqui vou fazer, e quando eu cantar vai tudo tremer. Baixei a voz que aqui vou fazer, e quando eu cantar vai tudo tremer. Baixei a voz que aqui vou fazer, e quando eu cantar vai tudo. É do velho do céu. Esse cara pegou grave, hein? Eu nunca tinha visto um cara pegar tão grave assim, não. Entenderam, pessoal? Uma voz grave, isso daí, ó, sem brincadeira. No equalizador você não pode cortar nada de grave desse cara aí. JP, Pode falar. como faz para descobrir a minha voz? Se ela é barítono, tenor, essas coisas? Então, dependendo da região que você canta. Então, vamos supor, ó. Você viu ali, ó, quando você vai fazer aula de canto, os professores... Vou te mostrar aqui na Tal. Ó. Peraí que eu vou te mostrar aqui. Próximo de 20 Hz, mais grave. Muito bumbo. Olha só. Voltando aqui, ó, nessa aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó, as vozes, o baixo, ele pega, olha aqui, ó. Ele tá pegando aqui, ó, dessa nota aqui, ó, que é um Fá isso aqui no piano, tá? É um Fá na região 2 aqui, ó, C2. Então, o professor de canto lá, geralmente ele começa a fazer uma série de acordes, né? Uma progressão de acordes, que a gente chama. E aí, se você conseguir chegar nessa nota aqui, que é bem grave,
você vai ser considerado baixo, entendeu? Então, se você cantar nessa região de um Fá, nessa região aqui, 2/8 para baixo, até um Ré, esse Ré aqui, ó, você é considerado um baixo. Se você cantar mais acima, ó, desse Fá aqui, 1/8 acima, até esse Lá aqui, ó, o Lá central, até o Lá, você é considerado tenor. Entendeu? Entendi. E assim por diante, eles vão fazendo uma progressão. É coisa do quê, o JP? Tenor? Oi? Tenor. É coisa do quê, tenor? Ah. É chamado de tenor. Isso aqui é o seguinte, gente, não é que você só canta nessa região. Isso aqui expande para 2, 3 oitavas, entendeu? Para cima. É que a região boa do canto da pessoa fica nessa região. É isso que ele está simbolizando aqui. Aí, na hora do professor de canto lá, ele geralmente ele tem um piano e ele vai avaliando, ou um violão, qualquer instrumento que faz essa harmonia ali, ele vai avaliando, ó, você consegue pegar essa nota, então a tua classificação de voz é essa, entendeu? E aí, geralmente, você sempre vai cantar uma música naquela região sua. Legal. Certo? Certo. Legal, gente. Pessoal, como é que eu saio daqui? Ó, a gente vai dar uma conversada aqui, ó, sobre tudo isso que a gente viu. Ficou alguma dúvida ainda? É lógico que fica, mas a gente vai trabalhar muito isso daqui. Esses conceitos são os conceitos os primeiros, mas é legal que vocês já estejam entendendo, pelo menos, a linguagem, o que é frequência. Quando eu falo frequência, agora vocês já não é algo tão distante. Quando eu falo de hertz, não é algo tão distante. Quando eu falo de grave, médio, agudo, não é algo tão distante, entendeu? Tá fazendo sentido isso? Tá. Quando... Para esclarecer melhor, acho que tem que ir na prática também. Oi? Cortou aqui, Flávio. Cortando. Para poder esclarecer melhor assim para todo mundo, acho que tem prática, né? Para ver ali no... Não, sim, a prática vai ter, mas antes de ir para a prática, tá confuso alguma coisa para vocês? Tá confuso, Flávio, para você alguma coisa? Ah, não tá confuso, não. Basta para ver certinho como é que é, como faz. Mas não tá confuso, não. Ó, por exemplo, vocês saberiam identificar, quer ver, ó? Espera aí, pessoal. Ó, quero saber se está confuso para vocês ou não. Fechem os olhos aí. Fecha os olhos. Paulinha, fecha o olho. Escutem isso aqui, ó. Abram os olhos. Que som que é esse? Uma gaita. Uma gaita. Esse som é grave, médio ou agudo? Agudo. Beleza. Beleza? Tá confuso isso? Não. Não. É isso que é para vocês entenderem. Fechem os olhos.
Abram os olhos. Que som que é Uma esse? flauta. Flauta. Esse som é grave, médio ou agudo? Ou médio agudo? É médio, não é? É médio. Ele é médio. Ele é médio, ele não é agudo. Não, ele não é agudinho, ele é médio. Exatamente. Médio? Ele é médio. Agora, olha só, fecha os olhos. Vamos ver se vai dar tempo que está acabando, tá? Senão a gente volta daqui a pouco. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Que som que é esse? Violão. Violão. Ele é som grave, médio ou agudo que eu fiz aqui? Agudo.